A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é missão e redenção. O que significa missão? Missão significa o transbordar do amor de Deus por nós. O Senhor Deus, Ele nos coloca no campo de missão para que nós possamos falar para o outro que ele tem jeito e que ele não é um caso perdido. Às vezes, o inimigo de Deus sussurra em nossos ouvidos, dizendo que nós somos um caso perdido. E nós precisamos nos revestir da ação do Espírito Santo para que nós possamos perceber as ciladas do demônio no povo de Deus. E quantos caem nessas ciladas? Nós precisamos pedir uma porção dobrada do Espírito Santo para que nós possamos entender que o diabo ele age de uma forma sutil. E nós precisamos ser para o outro uma ponte para que ela possa encontrar a travessia. Quantas pessoas não passam por nós com machucaduras na alma? As machucaduras na alma aprisiona o eu do outro. E nós precisamos entender que nós precisamos ser para esse outro que tem uma alma angustiada. Precisamos ser para o outro canal de bênção. Precisamos ser para o outro uma ponte, para que esse outro que traz uma alma angustiada, para que ele encontre alívio. Meu irmão, entenda, você foi chamado por Deus para adentrar em um campo de missão e ser luz. Agora veja, se você não tiver uma relação íntima com esse Deus bondoso e todo-poderoso, o seu trabalho será infrutífero. Porque você só vai conseguir falar do amor se você estiver impregnado do amor. Um missionário que não tem uma relação íntima com Deus, ele é, no campo de missão, um missionário medíocre. A comunidade na qual você foi acolhido, você precisa entender que não foi o fundador da comunidade que te acolheu e te colocou no campo de missão. Eu, Neomar, sou missionário da redenção, mas eu tenho a ciência de que o Emerson e a Lorena foram apenas instrumentos de Deus para me colocar no campo de missão. O que mais me chama a atenção na missão é a ação de Deus. E nós precisamos ter essa sensibilidade. E por quê? Porque é essa sensibilidade que fará a diferença entre os missionários segundo o coração de Deus e os missionários medíocres. Eu costumo dizer que o mais importante não é o começo, mas o fim. E por quê? Porque muitos missionários começam com muito vigor, mas param no caminho, porque não entendem que a sua vida precisa ser entregue a esse Deus bondoso e todo-poderoso.
Redenção significa resgate. E o nosso trabalho é resgatar o outro para Deus. É fazer com que o outro entenda que ele é importante. Que ele é a imagem e semelhança de Deus. E que ele pode ser feliz. Mesmo na carência de bens materiais, ele pode ser feliz. E por quê? Porque a nossa essência é Deus. O Salmo 41 diz assim: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Glória a ti, Senhor. Veja, aqui está o essencial. E aqui está a matéria-prima do evangelizador segundo o coração de Deus. Saciar a sede do outro de Deus. Uma alma saciada é uma alma feliz. Veja só, você precisa buscar ouvir diariamente a voz do nosso Deus bondoso e todo-poderoso. Você precisa entender que muitas vozes produzem ecos dentro de você. É aí que você precisa entender a importância do discernimento dos espíritos. Ou seja, um missionário que busca navegar em águas mais profundas, ele precisa entender que, se ele não entender qual é o espírito que está produzindo eco dentro de si, ele vai ser sempre medíocre. Qual é o espírito? É o espírito da minha humanidade que fala mais alto dentro de mim? Que voz é essa? É a voz do meu egoísmo? Quando uma pessoa me elogia, como eu entendo esse elogio? Eu entendo como uma confirmação de Deus, você está fazendo certo? Ou eu entendo como como se fosse uma massagem no meu ego? É aí que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a vanglória, ela precisa ser dissipada do povo de Deus. E o que significa vanglória? Vanglória significa uma glória vazia. E nós precisamos entender que o inimigo de Deus, ele é sutil. E às vezes ele instrumentaliza pessoas para ferir. Esse é um outro ponto que você precisa entender. Eu sempre costumo repetir isso, e é interessante que eu repita para que você possa entender que às vezes o inimigo de Deus instrumentaliza pessoas para nos machucar. É aí que você precisa entender que essa pessoa, ela não hipótese alguma, ser vista por você como alguém que está fora do seu campo de visão. Essa pessoa, ela precisa permanecer com você. Você não pode olhar para essa pessoa com desdém. E por quê? Porque você não pode se nivelar por baixo. Você é um missionário segundo o coração de Deus. E se você tem o seu coração ligado ao coração do Cristo, do seu coração jorra rios de água vivas.
E você precisa ser para o outro exemplo. E nunca você será exemplo para o outro se você não buscar ter intimidade com o Cristo. O Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Por quê? Porque ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Aí entra a redenção. O Senhor Jesus morreu em uma cruz e derramou até a última gota do seu sangue por nós. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. São João da Cruz buscava a sabedoria que ele precisava na contemplação da cruz. Seja para o outro travessia. E entenda, Deus te ama e quer que você dê o seu melhor para o outro. E por quê? Porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Missionários da redenção, segundo o coração de Deus. O missionário da redenção, ele precisa ser um missionário segundo o coração de Deus. Entenda que Deus te ama. Deus te ama. Jeremias encerra com uma passagem bíblica. Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade te atraí. Versículo maravilhoso. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.